todos. Prazer, eu sou a Isabelle, mais conhecida como Isa. Eu trabalho na Oracle como representante de desenvolvimento de novos negócios e é um grande prazer estar com todos vocês aqui hoje no Oracle Fest. Primeiramente, eu peço licença para me audiodescrever. Eu sou uma jovem negra com cabelo curto, escuro, acima do pescoço, e eu estou vestida com uma blusa preta e um colar dourado. Bom, hoje, mais do que falar sobre inclusão produtiva e futurismo, a conversa aqui é para a gente fazer uma proposta a todos nós que vivemos nesse cenário de constante mudança, a repensar o futuro, e aqui já vai a nossa primeira provocação. Quando a gente para pensar onde a gente está enquanto sociedade, nós, enquanto seres humanos, estamos vivendo o momento mais importante da história da humanidade. E isso não sou eu que estou falando, mas os sociólogos, os futuristas, os filósofos, os historiadores. A gente está vivendo uma época que não é uma época de mudança, mas sim uma mudança de época. E é exatamente esse pensamento que a gente precisa ressignificar quando a gente fala de futuro, de futurismo, sobre o futuro do trabalho, por exemplo. Isso é uma oportunidade muito boa, porque traz muitas oportunidades, além de todas as incertezas, o frio na barriga, o medo de pensar como é que vai ser esse futuro tão incerto, esse futuro num contexto completamente novo. Mas o principal cenário aqui é sobre qual é o futuro que está diante dos mais jovens. Qual é o futuro que a gente está propondo para as pessoas que têm mais futuro numa perspectiva da gente conseguir construir esse cenário que a gente está discutindo, por exemplo, aqui ao longo do Oracle Fest, com todas as tendências tecnológicas, toda a mudança no mercado e nos negócios principalmente. E principalmente movida pelo principal asset de todas essas mudanças, que são as pessoas. Quando a gente olha para o cenário do futuro do trabalho, se a gente pensar numa perspectiva do mundo de tecnologia, principalmente, provavelmente muitos de vocês não vão se espantar ao saber que 85% dos trabalhos que a gente conhece hoje vão ser extintos até 2030. E, ao mesmo tempo, isso é muito positivo porque muitos outros trabalhos estão surgindo. Mas é aí que a gente precisa refletir. Eu, por exemplo, tive a chance de entrar no mercado de tecnologia muito cedo e, através disso, eu tive o privilégio de aprender, de ser ensinada o futuro. Então, eu percebi que eu pude frutificar muitos dos meus sonhos que eu tive ao longo da minha infância. Mas será que a gente está tendo a capacidade de ensinar futuro para a maior parte das pessoas que vão ser responsáveis por essa mudança que a gente está causando através da transformação digital? Eu, quando criança, sempre tive o mundo como um lugar muito curioso e que precisava ter todo esse conhecimento, todo esse desconhecido explorado por mim. Porque para mim o futuro era totalmente aberto e não tinha limites. Porque o universo era simplesmente o limite de tudo isso. E quando a gente olha para quando a gente é criança, normalmente é assim que a gente enxerga o futuro, como algo completamente aberto, porque a gente não tem limites de imaginação e muito menos limites dos nossos desejos. Mas aí acontece algo num período da vida que a gente começa para a escola. E quando eu comecei a ir para a escola, começaram a me dizer que eu precisava escolher uma profissão. E para eu chegar nessa profissão, eu precisava seguir um caminho muito retilíneo. E aí também, quando eu comecei a frequentar a escola, eu comecei a aprender várias matérias que só tinha certezas: geografia, ciência, matemática. Tudo era muito previsível. Nada saía do imprevisível e tudo tinha uma resposta para aquilo que eu estava aprendendo. Tudo parecia muito caminho retilíneo. E aí a gente aprendeu, por exemplo, nas aulas de história, que o futuro era simplesmente a consequência desse presente que a gente vive. Mas aí, quando a gente olha para o futuro como uma linha reta, como se ele fosse projeção desse passado, a gente perde muitas oportunidades. A gente cresce também ouvindo coisas do tipo: se você quiser alcançar o futuro, só depende de você. Mas o ponto que talvez não me falaram na escola é que durante esse meu caminho, muitos atalhos e muitas mudanças que eu não imaginaria aconteceria no meio dessa rota aí que a gente começa a seguir. E eu fui crescendo nessa cultura onde me ensinaram que tudo era facilmente previsível e totalmente controlado. Sabe aquele pensamento cartesiano? Então, assim como eu, provavelmente você foi crescido nessa cultura onde a gente teve parte da vida tendo esse pensamento, porque foi isso que a gente aprendeu nas escolas. E aí, algo que aconteceu na minha trajetória, que transformou essa trajetória retilínea,
foi que aos 16 anos eu comecei a trabalhar na Oracle, uma empresa que cria futuros, e aí eu vi que não era nada daquilo que estavam me ensinando na escola a vida inteira. Eu descobri que o futuro não era uma linha reta, e além disso, eu aprendi que o futuro não era uma perspectiva de destino, mas principalmente uma multiplicidade de caminhos e algo completamente plural. E foi nesse momento que eu me peguei pensando: por que que eu não fui ensinada sobre o futuro na escola? Quando a gente olha para os cenários das escolas ainda hoje, a gente tem um canal de formação que pegam as pessoas, formam as pessoas para uma realidade que não existe mais. E todos os métodos que a gente aprende na escola, todos os conhecimentos, da forma que estão ensinando para a gente, não funcionam mais, porque quando a gente chega no mercado de trabalho, é algo completamente novo. E tudo que a gente é explorado, tudo que é explorado e mostrado para a gente durante a nossa formação na escola, não ensina a gente a ter um olhar curioso sobre esse mundo que a gente não tem ideia de como que vai ser daqui a 5, 10, 15 anos. E ainda assim, quando a gente pensa em educação, esse é o modelo que continua permeando a formação dos jovens e das pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. O que não faz mais nenhum sentido para esse cenário de revolução digital que a gente tem nos dias de hoje. E aí, quando a gente olha para esse cenário, mais especificamente nos dias atuais, além de ser um grande gap, é uma grande oportunidade de virada de chave. Principalmente porque quando a gente precisa pensar em quem são as pessoas que têm mais futuro pela frente e que vão perpetuar todas as mudanças que estão começando a ser reais na nossa sociedade, a gente precisa pensar na forma como elas estão chegando no meio desse contexto que a gente está criando. Hoje a gente vive num cenário onde nunca houveram tantos jovens na população, historicamente. Especificamente no Brasil e na América Latina, a gente tem os maiores índices de população jovem, de população ativa, na história dos nossos países. E eu, por exemplo, faço parte da geração. E eu conversando aqui com vocês, tenho o privilégio de já estar inserida no contexto que me permite criar futuros, mas ao mesmo tempo a gente precisa se perguntar se a gente está garantindo que essas pessoas que fazem parte dessa geração, essa grande população de jovens, também estão fazendo parte desse contexto na proporção que já deveriam estar sendo inseridos. Muitos de nós já estamos criando cenários que essa geração vai ser responsável de perpetuar daqui para frente. E aí eu faço um questionamento. Será que a gente está olhando para o futuro com uma responsabilidade, um senso de responsabilidade que a gente tem como ancestral? E aí eu me explico. Assim como assim como cada um de nós aqui herdamos o mundo de pessoas que vieram antes da gente, que fizeram a sociedade ser da forma como a gente conhece hoje, quando a gente fala de tecnologia, e principalmente a inovação que vem surgindo no meio de tudo isso, a gente também está criando um mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações. E por isso que eu digo que nós somos os ancestrais aqui. E qual que é a nossa qualidade como ancestral? Qual que é a nossa responsabilidade? O que que a gente tem feito para as futuras gerações prosperarem no futuro? A gente precisa criar o futuro também pensando em quem tem mais futuro, porque são eles que vão herdar esse mundo que a gente está construindo. E será que eles estão inseridos nessa realidade? Pensando especificamente no cenário de tecnologia, será que as empresas, a sociedade, as instituições de ensino, será que nós estamos formando os profissionais desse futuro que na verdade já é presente? O que a gente está fazendo enquanto responsável dessa mudança que a gente quer ser vanguardista e com certeza garantir que isso seja real ao longo do tempo? Se a gente parar para refletir, na verdade a gente está ocupando um futuro que é de quem vai vir depois da gente. E quando a gente pensa em colonização do futuro, parece um termo estranho, mas a gente fala muito de colonização de terras, colonização de um país, até de colonização de Marte. Mas quando a gente pensa em colonização de futuro, a gente precisa pensar em um aspecto. A gente tende a agir como se não houvesse amanhã, como se tudo que a gente faz no dia de hoje fosse a curto prazo o tempo todo. Já existem até alguns filósofos que falam que a sociedade atual vive um curto prazismo patológico. É um termo novo, mas que significa que basicamente a gente age como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma de deixar um rastro saudável e sustentável para as próximas pessoas que vão vir depois da gente, que vão assumir esse posto de protagonista e que vão ser responsáveis por toda essa transformação que a gente está começando a gerar. Um exemplo disso, de como esse é um tema tão importante, em 2020, o país de Gales
criou o Ministério das Futuras Gerações. E o papel desse ministério é fazer com que qualquer ação do governo seja completamente atrelada com compromisso com as futuras gerações. E aí, quando a gente parar para pensar nessa lógica, né, de compromisso com as gerações que estão vindo, será que a gente está fazendo isso em todos os setores com a mesma proporcionalidade, principalmente no setor de tecnologia, onde a gente tem um cenário de muita mão de obra e poucas pessoas qualificadas que já poderiam estar vindo para esse cenário e ser agentes de mudança? E para que essa responsabilidade enquanto ancestrais, todos nós aqui, para que essa realidade seja possível, a gente precisa ensinar o futuro e permitir que quem esteja chegando também se permita criar ele junto com a gente. Aí, quando a gente fala sobre pensar o futuro, parece algo abstrato também. Mas por que ensinar o futuro? O futuro existe? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. O futuro não existe. Assim como o passado também não existe. Mas a gente é ensinado ao passado. Desde quando a gente é pequeno, a gente começa a ir para a escola. Mas o passado simplesmente não existe. O passado é um registro feito por artefatos, itens históricos, museus, enfim, que está ali no nosso dia a dia e a gente estuda a memória desses acontecimentos que foram acontecendo ao longo do tempo. Mas o nosso cérebro está capacitado para olhar para o passado, assim como ele está para olhar para o futuro também. Já tem até alguns estudos de universidades como Harvard que comprovaram que a capacidade cerebral utilizada para retomar o passado é a mesma capacidade para projetar o amanhã, para visualizar esse amanhã. Só que a gente não utiliza dessa capacidade como a gente deveria, justamente porque a gente não é incentivado e não é criado esse hábito da gente olhar para o futuro e criar ele a partir dessa própria perspectiva de futuro. Parece confuso, mas quando a gente fala sobre essa formação de novas pessoas que estão vindo para esse cenário de tecnologia, que está sendo a pioneira em todos e quaisquer setores de transformação na nossa sociedade, a gente não tem que falar aqui sobre o futuro da educação. A gente tem que falar sobre o futuro na educação. E quando eu falo educação, não estou falando necessariamente nas escolas, nas instituições de ensino, mas como uma cultura que, inclusive, as empresas, as pessoas que fazem parte desse contexto de transformação faz parte também. Se eu perguntar aqui para todos vocês que estão participando desse evento, quem já estudou o futuro, provavelmente poucos de vocês vão me responder que sim. Agora, se eu perguntar quem já estudou o passado, com certeza todo mundo vai falar que sim. Então, a gente começa a entrar realmente no cerne da questão que a gente está discutindo aqui sobre o que é esse futurismo. Para a gente preparar as pessoas, os jovens, os estudantes, para esse futuro, para o amanhã, é necessário que a gente ensine essas pessoas a enxergarem o futuro e criar ele a partir de uma perspectiva que ainda não existe. Se a gente olhasse num cenário ideal, na verdade, todas as escolas deveriam ter uma disciplina sobre futurismo. Isso no mundo ideal. Assim como a gente tem a disciplina de história, a gente deveria ter essa disciplina de futurismo para que as pessoas começassem a desenvolver essa capacidade de visualizar o que ainda não é real e criar a partir dessa visão. Isso porque para a gente criar um futuro desejável, as pessoas precisam ter a habilidade de criar imagens, principalmente nesse futuro cada vez mais incerto e com alto nível de volatilidade que é cada vez maior. E a gente não está preparando essas pessoas dentro dessa perspectiva. Só para a gente ter uma noção do poder do imaginário, futuristas do século XX já afirmavam que o futuro começa a partir de uma imagem. Porque essa imagem funciona como se fosse uma semente que vai fertilizar o pensamento. E a partir desse pensamento, a gente começa a criar ideias e descobrir coisas que ninguém descobriu ainda. Isso seguindo alguns modelos de alguns estudiosos, como, por exemplo, o Piaget, o que a gente sabe é uma proporção muito pequena perto do que a gente sabe do que a gente não sabe. Isso porque a gente tem a consciência disso com base no que já foi acontecendo ao longo da história. Mas quando a gente para pensar sobre esse amplo campo, sobre o que a gente não sabe, o que não sabemos, é muito mais profundo, porque quando o novo nasce completamente do desconhecido. E as respostas mais criativas para os desafios que a gente tem tá dentro desse campo de visão que ainda é totalmente inexplorado. Mas quando a gente pensa nessa falta de exploração desse cenário, a gente começa a se deparar com
com algumas perspectivas. Tem um sociólogo holandês chamado Fred Polak, que ele fala que a ascensão e a queda das culturas foram consequências das imagens de futuro. E essas imagens positivas fizeram que culturas florescessem, e imagens decadentes fizeram que essas culturas se destruíssem. Ele foi um sociólogo que estudou muito a formação de cidades, como que as culturas prosperavam no meio disso tudo. E aí, quando a gente pensa dentro desse cenário, quais são as imagens que a gente está nutrindo para esse futuro? Qual que é a imagem que a gente está nutrindo para essa geração que representa as pessoas que vão ser responsáveis por essa mudança, por essa época de mudança, na verdade, né? Permeada principalmente pela tecnologia. Hoje é muito provável que se você perguntar para uma pessoa jovem, um jovem em geral, a população jovem em geral, o que eles pensam sobre o futuro, muitos nem vão responder que tem alguma perspectiva, porque alguns não veem o futuro, porque não conseguem visualizar, não conseguem enxergar isso. É um sentimento como se não houvesse um futuro. A gente está vivendo num boom tecnológico tão alto que tem várias tecnologias emergentes vindo à tona, tudo vindo de uma forma completamente conjunta, mas quando a gente parar para pensar como conectar uma coisa com a outra e pensar como que a população jovem está enxergando isso, existem índices muito grandes de jovens que não conseguem se projetar e se pensar dentro dessa perspectiva geral. E aí, quando a gente para pensar que tem um gap gigantesco no mercado de trabalho versus o potencial que a gente tem de mudança dentro desse cenário, pensando também que essa geração que a gente vive hoje, de maior população de jovens, a gente precisa pensar onde que estão todos esses jovens, que é um ponto muito agravante no meio de todo esse cenário. Quando a gente para pensar, cadê os jovens dessa geração? A gente tem um cenário muito latente de que grande parte da população hoje, desse contingente geracional, se encontram em situações socialmente vulneráveis. Se a gente olha para o cenário da América Latina, a gente tem os maiores índices de gap de skills para o mercado de trabalho atual, que é permeado pela tecnologia, pela inovação, pelo empreendedorismo. Isso porque, principalmente depois da pandemia, a gente teve altos índices de desigualdade social exponencializada pela exclusão digital, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito potencial de reverter essa situação, justamente porque a gente tem muitos empregos surgindo e muita tecnologia e inovação sendo criada. Então, a chave para desenvolver todo esse potencial que a gente tem é formar essas pessoas e incluí-las nesse cenário de transformações, mas de uma maneira muito ativa. Quando a gente fala de inclusão produtiva, ela é a chave principal para que o futuro aconteça em sua plenitude. Não adianta a gente falar de futurismo, de tudo que a gente pode atingir enquanto sociedade, se a gente não está formando as pessoas que vai fazer tudo isso acontecer. E é exatamente essa inclusão que é a chave principal para que esse futuro seja acontecido na sua plenitude e que a inovação real e sustentável seja capaz de acontecer. E quando a gente não tiver essas pessoas sendo formadas e mostrando que elas são agentes de transformação nesse contexto de mercado, de sociedade, de empreendedorismo e do mundo que a gente está vivendo, a tecnologia não vai ser 100% capaz de promover toda a mudança que ela é proposta a causar. A tecnologia é um meio para as transformações, mas o fim, como que ela vai ser aplicada é através das pessoas. E quando a gente fala a partir dessa ótica, ficou muito claro o poder da diversidade e da inclusão. Vamos parar e pensar aqui num exercício. Se o futuro é criado a partir da imaginação e da criatividade, a gente não é capaz de alcançar uma realidade que se sustenta sem todas as pessoas de todas as realidades proporcionalmente incluídas dentro desse cenário, sendo protagonistas na criação desse futuro. Aí, quando a gente aterriza um pouco mais essa perspectiva e começa a pensar no tamanho do impacto que isso tem no nosso dia a dia, não só na geração de novos negócios, mas principalmente o impacto social e econômico que isso tem, a gente, olhando para o cenário do Brasil, onde eu estou, a produtividade brasileira está totalmente estagnada nos últimos 40 anos, justamente por não incorporar talentos que se encontram nas margens. E como a gente começa a pensar em inovação se a gente está num cenário permeado pela falta de inclusão? Essa é a maior oportunidade que a gente tem de pegar essas pessoas
juntar dentro desse contexto e formar para que elas possam ser protagonistas dessa transformação. Não existe o futuro sem falar de todos esses aspectos. E aí, quando a gente fala de inclusão produtiva, por que a gente precisa pensar nesse cenário? Além de pensar na desigualdade social acelerada pela pandemia e tantas pessoas que vivem em situação de exclusão digital, será que todos os produtos, será que todas as propostas de inovação, será que todas as soluções que a gente está criando vai ser efetivo se eu não consigo nem chegar nessas pessoas? Além disso, a gente precisa olhar para um fato muito importante, que é o potencial da estagnação dos índices de inovação na América Latina e a limitação dos players de mercado, porque se a gente não tem pessoas fazendo tudo isso acontecer no seu pleno potencial, da forma que poderia realmente contribuir com transformações positivas para toda a sociedade, no cenário econômico, no cenário de negócio, no cenário social, a gente está perdendo um grande atingimento enquanto humanidade. E aí, trazendo de novo para um cenário brasileiro, que a gente pode estender para um cenário de América Latina, anualmente a gente perde um potencial de 3,5% do nosso PIB por não fazer esse movimento de inclusão produtiva das pessoas que estão fora desse cenário de tecnologia. E durante a pandemia, a gente teve um cenário agravante mundialmente, que foi a falta de acesso à educação e desenvolvimento das capacidades e das skills dessas pessoas em formação, dos jovens que estão chegando cada vez mais no mercado de trabalho. E por que falar tanto de jovem, né? Porque são essas pessoas que vão ser os profissionais do futuro, e esse é o futuro que já está acontecendo agora, não é algo que vai acontecer daqui a 15 anos, já é o presente que a gente vive todos os dias. E aí, se a gente somatiza a população aqui no Brasil de jovens que não tiveram acesso durante a pandemia à educação e os jovens desalentados, ou seja, aqueles jovens que não são incorporados no mercado de trabalho por gap de oportunidades e por gap de preparação, a gente está falando de um contingente populacional de 11 milhões de pessoas. Imagina se 11 milhões de pessoas que estão totalmente estagnadas em meio a um contexto de transformação digital tivessem sido sendo incluídas, formadas, desenvolvidas para gerar ainda mais inovação para os nossos negócios, olha o tanto de oportunidade que a gente teria em diferentes setores, em diferentes mercados. Então, quando a gente fala de inclusão produtiva e de futurismo, uma coisa não tem como andar sem ter uma ligação direta com a outra. Então, quando a gente pensa, tem até uma perspectiva que alguns filósofos trabalham muito, que é necessariamente a imaginação de ontem vira a realidade de hoje. Por que a gente continua pensando no futuro numa perspectiva de consequência do que já aconteceu ou do que está acontecendo? Se a gente quer transformar a nossa sociedade e utilizar a tecnologia como esse meio de transformação, a gente precisa fazer o processo inverso e olhar de trás para frente. Qual é o futuro que eu espero? Como eu imagino as pessoas dentro desse contexto? Como eu quero que elas estejam engajadas dentro desse contexto de inovação e de transformação? E o que eu faço para criar isso de trás para frente? E aqui, um grande questionamento que eu deixo como uma última pitada de inquietação para a gente poder refletir e aplicar no nosso dia a dia para reverter esse cenário que ainda tem muito potencial. Se a gente perder essa oportunidade no tempo que a gente está vivendo hoje, provavelmente a chance da gente ter essa reversão no futuro vai ser muito mais difícil, porque os índices de população ativa, ou seja, o índice de jovens, vai ser cada vez menor. As gerações que estão vindo hoje, as gerações atuais, estão cada vez mais tendo menos filhos, por exemplo. E quando a gente olha para o futuro, sem população ativa tão grande quanto a gente tem hoje, a gente pode pensar na estagnação dos níveis de inovação de toda uma sociedade do mundo. Então, o questionamento que eu faço é a gente pensar, além de tudo que a gente tem hoje, que a gente já faz hoje, qual é o futuro que a gente está imaginando? Qual é o futuro que a gente quer esculpir e o que a gente está fazendo para chegar até esse futuro como esses ancestrais para as futuras gerações cada vez mais conseguirem prosperar no meio de tanta tecnologia que traz oportunidade de transformação social. Transformação social significa inovação. E inovação sem tecnologia não pode ser real. É um ciclo muito virtuoso que a gente precisa aplicar cada vez mais e engajar as pessoas para fazerem parte dentro dessa realidade.
E bem-vindos ao futuro. A gente está falando durante todo o Oracle Fest sobre todas as tendências do futuro, todas as tendências do mercado. Mas se a gente não parar para pensar sobre o futurismo numa perspectiva de inclusão, para criar esse futuro a partir da inclusão dessas pessoas, a gente não vai conseguir extrair 100% do pleno potencial que a gente tem para fazer esse futuro acontecer. Então, a minha provocação é para que a gente possa criar esse futuro de trás para frente e realmente pensar como a gente pode ter sociedades mais inteligentes, mais produtivas, mais justas, com mais inclusão e garantia de acesso a todos os direitos para todas as pessoas por meio da tecnologia. Obrigada.